Olá, boa tarde, estudantes. Eu sou a professora Mileide e eu venho, por meio desse vídeo, fazer uma breve revisão para auxiliá-los aí antes da avaliação do Enem, tudo bem? Este texto que eu estou compartilhando é a nova cartilha, né, do participante, que discute a respeito da redação do Enem 2024. Certo? Então, o que eu vou discutir, eu vou levar em consideração os conteúdos que há nela. Então, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de realizar a leitura, é um material interessante de se ler antes da prova, e quem tiver com dúvidas com relação ao que a banca avalia, né? O que é cobrado aí no Enem. A primeira parte que vem sendo discutido aqui na cartilha do Enem são as competências, né? O Enem, ele considera, na redação do estudante, 5 competências para que ele possa ser avaliado. E após a apresentação e discussão dessas 5 competências, a cartilha traz uma amostra de redações nota 1000, que vocês podem ter acesso e estarem fazendo a leitura, tudo bem? Então, aqui ele fala que no Enem, vocês já sabem, né, já discutimos muito sobre isso, que é cobrado gênero textual, dissertação, né? Então, vocês produzirão aí um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa, geralmente sobre ordem científica, social, cultural ou política, tá? Então, sempre envolve uma problemática existente no nosso país. Então, eles vão considerar aí o tema, né? Vocês precisam considerar o tema, trazer a tese de vocês para o texto, qual o seu ponto de vista, né? Aí entra na parte da argumentação, né? Porque dissertar é escrever. Escrever sobre este tema, o tema específico que será cobrado. E o ponto de vista já entra na parte da argumentação. Qual o seu ponto de vista a respeito deste tema? Daí você elenca aí 2 argumentos, né? Geralmente no parágrafo 2 e 3, e no último parágrafo, na conclusão, você traz uma proposta de intervenção, que no Enem é obrigatória. Como a redação de vocês serão avaliadas? Sob 5 competências. A competência 1, ela vai considerar a pontuação, acentuação, ortografia, né, estrutura, separação silábica, que é se você dominou a língua portuguesa escrita formal. A competência 2, ela já vai avaliar a proposta de redação. Se você escreveu dentro dos limites dissertativo e argumentativo, então, principalmente aí utilizando-se da terceira pessoa, tá? E se você utiliza repertórios culturais diversificados, também será considerado aqui na competência 2. A competência 3, se você selecionou, então se você usou citações aí no parágrafo 1, 2 e 3, você selecionou, mas você soube relacionar essas citações ao texto, a problemática que você está defendendo? Organizou, interpretou essas informações, fatos e opiniões. Eu digo sempre que no parágrafo 2 e 3, procurem exemplificar. Então, há diversos obstáculos sobre o tema, não deixe uma lacuna. Que obstáculos são esses? Exemplifique, tá? Inserir uma citação, exemplifique, tá bom? Mas logo eu vou demonstrar mais claramente num texto, tá? Numa dissertação. A competência 4,
são o uso dos mecanismos linguísticos, que nós chamamos de conectivos, né? Conectivos, as conjunções, né? Então, no parágrafo 2, 3 e 4, lembre-se de iniciá-los com conjunção, com os conectivos. Já o parágrafo, dentro de cada parágrafo, você precisa dividir o parágrafo em períodos, inserindo o ponto final, tá? E após esse ponto final, inicie com o conectivo, para que o seu texto esteja com conexão, para que seu texto tenha coesão, tá? E a competência 4 é elaborar a proposta de intervenção, certo? Tá, existe o problema. Por exemplo, essa cartilha ela vai discutir a questão do trabalho do cuidado da mulher, né? Que foi o último tema da redação de 2023. Mas existe um problema. O que nós podemos fazer enquanto cidadão para interferir neste problema? Tá? Para que esse problema seja minimizado, certo? É isso que vocês vão inserir aqui no último parágrafo, na conclusão. Daí agora, para não ficar muito cansativo, eu quero discutir com vocês. Esse material é muito rico, vocês têm acesso, porque ele vem discutindo item por item, tá? O que é avaliado, o que é necessário vocês colocarem, né? Que cada item eles consideram 40 pontos. Essa é a proposta, né? Do Enem 2023. Então, eles trazem aqui a proposta. E o tema era desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, existe esse problema, ainda existe. E como pode ser, o que nós devemos fazer para interferir, para que ele possa ser diminuído, minimizado, tá? Isso nós vamos colocar no parágrafo 4. Então, eu vou utilizar uma redação nota 1000 para exemplificar melhor. Procurem memorizar citações que sirvam, né, para vocês discutirem diversas causas, tá? Aqui na página 28, ele discute somente a competência 5, né? Que é elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Então, todos nós sabemos, né, que a gente não vai usar lá algo que é para ferir, né, denegrir, machucar, humilhar ninguém, porque aí a gente está desrespeitando os direitos humanos, a sua competência sim será zerada, tá? Anteriormente, eles zeravam todo o texto, hoje não, eles zeram a competência 5, né? Então, aqui você precisa usar 5 elementos, eles falam, né? Que é o agente social, ele pode ser individual, familiar, comunitário, político, governamental, mas no exemplo da redação nota 1000 eu vou explicar melhor. Ó, este é uma redação nota 1000 da estudante Amanda Teixeira Zampires, sobre este tema, né, que envolveu o trabalho do cuidado, realizado pela mulher no Brasil. E no primeiro parágrafo, a introdução, eu gostaria que vocês observassem a estrutura. Ó. Este é o primeiro período, certo? Daí, ela vem com o segundo período e depois o terceiro. Professor, então eu preciso dividir meu parágrafo, minha introdução em 3 períodos? Sim. Se você pretende alcançar, né,
ou ir próximo da nota 1000, do que se exige aí a redação do Enem, você precisa dividir os parágrafos em períodos, certo? Isso é uma estrutura de redação nota 1000. Quando ela divide, isso também é mostra para o corretor que você tem um projeto de texto, tá? Quando ela divide, no início do segundo parágrafo, ela começa com conectivo, no entanto, certo? Para iniciar o terceiro parágrafo, o terceiro período, desculpa, o terceiro período, ela também começa com conectivo, mas esse conectivo, ele está deslocado. É o assim. Poderia ser assim, observa-se que isso, poderia, mas ela usou deslocado, e isso enriquece, inclusive, o texto do estudante, tá? Ah, mas eu não sei fazer essa construção, então eu vou usar o conectivo assim, vírgula, observa-se que isso ocorre e continuar o meu texto. Tá, geralmente eu me deparo com o tema e eu não sei como eu vou começar meu texto. Como eu começo meu texto, qual palavra eu inicio, como eu começo. Quando vocês se depararem com o tema, a primeira coisa que vocês devem já pensar é qual repertório eu sei sobre isso, qual citação eu sei sobre este tema. Então, vocês vão começar sempre com uma citação, com um repertório, que nós chamamos de contextualizar o tema, tá? Então, ela começou. Na obra intitulada Brasil, País do Futuro, Stefan Zweig, autor austríaco, em sua visita ao Brasil, defendeu a ideia de que o país estava destinado a ser um dos mais importantes países do mundo no futuro. Né? Então, ela inicia aqui com uma contextualização. Daí ela vai continuar. No entanto, 80 anos depois, as previsões do autor ainda não se concretizaram e os desafios. Então, assim, então ela diz que isso não é concreto. Esse autor, ele sonhou como sendo o Brasil um país do futuro, mas a gente está aquém, né, de fato ser considerado um país do futuro, porque nós enfrentamos, enquanto aí diversos obstáculos, e um deles, ela vai apontar aqui, que é a tese. E as previsões do autor ainda não se concretizaram, e os desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres. Esse travessãozinho aqui poderia ser vírgula, mas ela mostrou para o corretor que ela tem esse conhecimento, então ela poderia usar isso, enriquece o texto. São entraves para isso. Tá? Então, a invisibilidade do trabalho, do cuidado. Né? Essa é a tese dela, que o trabalho do cuidado não tem visibilidade, né, socialmente, certo? Daí, gente, o próximo período é um período chave. Eu digo sempre para todos os alunos, né? Insira aí por que isso ocorre. Daí você vai pensar, tá, qual citação eu posso iniciar? Isso acontece na realidade? Por que isso ocorre? Qual é a causa disso, desse tema? Então, observa-se assim que isso ocorre porque a negligência governamental e a permanência histórica impedem a resolução da questão. Então, ela elencou aqui duas causas. A primeira sendo a negligência governamental. Então, eu falo muito, né? Que diversos temas a gente pode dizer que são falhas estatais. Ah, se caísse sobre a questão da alfabetização, né, que ainda está aquém dos objetivos aí que precisamos alcançar. Poderia colocar que é negligência governamental? Sim. Tá? Poderia colocar que é invisibilidade
da valorização docente, principalmente da questão do alfabetizador, também. Tá? Então, a questão da invisibilidade também pode ser usada aí como uma causa. E aí ela coloca a segunda, a permanência histórica. Observa que ela cria um projeto de texto. Ó. Quando ela coloca no primeiro parágrafo, negligência governamental, aqui no segundo parágrafo, ela vem falando de omissão estatal. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho. Então, no segundo parágrafo, ela já fala de omissão estatal. Então, a minha primeira causa é o que eu vou abordar no meu primeiro parágrafo. E aí ela cria um parágrafo, um período aqui no segundo parágrafo, destacando o quê? O que foi a primeira causa, tá? Sob esse viés, olha, o conectivo. Lembra que eu falei no início? Que os parágrafos devem iniciar com conectivo, porque é isso que vai ser cobrado na competência 4. É preciso atentar para a omissão estatal presente nessa problemática. Tá? Então, é preciso se atentar. Daí ela vem trazendo Aí depois eu vou escrever o quê, professora? Aí você vai pensar. Agora eu preciso de uma citação para fortalecer o meu discurso. Tá? E aí ela vem trazendo uma citação aqui. Nessa perspectiva, colocou o ponto ao conectivo. Então, gente, sempre ponto conectivo, ponto conectivo. Procure repetir esses conectivos o menos possível, se der nenhuma vez, tá? Nessa perspectiva, o pensador Thomas Hobbes afirma que o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Então, ela usou aqui o Thomas Hobbes com relação, né, da garantia de bem-estar, certo? Aí ela continua, né? Encerrou o período, entretanto, ela colocou aqui uma conjunção adversativa, que vai opor a ideia. Então, já que o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população, possivelmente isso não está acontecendo, porque ela vai opor essa ideia. Entretanto, isso não ocorre no Brasil, pois a falta de atuação das autoridades corrobora a permanência do trabalho de cuidado não remunerado e mal pago, realizado principalmente por mulheres, que inclui, aí ela exemplificou que tipo de trabalho é esse, né? Lembra que eu falei de exemplificar? Que inclui cuidar de crianças e idosos, bem como os afazeres domésticos, visto que o governo não tem cumprido seu papel no sentido de assegurar os direitos básicos a esse grupo social, como o direito a um salário digno. Assim, ela colocou mais um período. As funções sociais estatais são descumpridas, agravando o problema. Então, ela coloca que agrava, e isso agrava a problemática, né? Então, aqui tem um período, deixa eu ver quantos períodos tem, né? 2, 3 períodos também, não, tem 1, 2, 3, 4 períodos este parágrafo, tá? Então, eu posso escrever 4 períodos? Pode, só não pode menos que 3, tá? Porque daí você não vai conseguir inserir conectivos aí o suficientes para atingir o que exige a competência 4. O terceiro parágrafo, daí eu vou voltar um pouquinho. Lembra lá na introdução? Vamos voltar na introdução. Qual que é a segunda causa? Permanência histórica. Existe uma história, né, que intensifica aí o fator, né, da questão do trabalho do cuidado realizado pela mulher. Olha que ela vai começar, como ela vai começar o terceiro parágrafo dela, né, segundo argumento. Outro sim, que é o mesmo dessa forma, né, a permanência histórica, ela usou o mesmo parágrafo, a mesma palavra, permanência histórica, ela repetiu.
tá? É fator importante como constituindo desse imbróglio. Então, como constituinte desse problema, dessa problemática, dessa mazela social, deste impasse, tá? Deste quadro agravante. Então, há várias formas de vocês dizerem isso. Daí, depois disso, eu vou escrever o quê, professora? Eu vou buscar uma citação, uma lei, um livro de literatura, um sociólogo, um filósofo, um trecho de uma música, né, uma série, algo para contextualizar aqui o que eu estou dizendo. Nesse sentido, viu, conectivo é neste sentido. Deixa eu ver mais um. Acho que não dá para descer. Nesse sentido, consoante ao pensamento do antropólogo Claude Lévi-Strauss, não sei se é bem essa pronúncia, tá? Só é possível compreender adequadamente as ações coletivas por meio do entendimento dos eventos históricos. Desse modo, a questão da invisibilidade do trabalho de cuidado feito por mulheres majoritariamente pobres e vítimas de discriminação de gênero, mesmo que fortemente presente no século XXI, apresenta raízes indissociáveis da história brasileira, que foi marcada pelo machismo e pelo patriarcado, uma vez que as atividades domésticas não pagas ainda são delegadas às pessoas do sexo feminino de forma quase que exclusiva. Né? Então, infelizmente, a história tem culpa disso, tá? Então, ela traz aí, né, que é necessário compreender o passado, as ações coletivas, né, que é o do antropólogo, para entender aí o que está acontecendo no presente, né? Porque geralmente as ações coletivas têm reflexo de coisas realizadas no nosso passado. Daí agora nós vamos para a conclusão, certo? Na conclusão, pessoal, o corretor do Enem vai olhar 5 itens. Cada item vale 40 pontos. Se você colocou ator social, se você colocou proposta de intervenção, se você colocou meio modo, né, que é o meio de execução, como que vai ser executada essa proposta, se você colocou qual a finalidade dessa proposta e se você fez um detalhamento. Eu sempre digo para que o detalhamento seja o último período do texto. Isso vai facilitar o corretor compreender de que, de fato, aquilo é o seu detalhamento, tá? Então, vamos lá. A aluna, né, iniciou a conclusão dela com faz-se necessário, portanto. Então, qual o conectivo usado? Portanto. Gente, o portanto, ele nunca vai sair de moda. Você pode usar ele tranquilamente, que você não vai estar errado. Bom? Então, ela colocou ele deslocado, mas poderia ser que o fato dela colocar ele deslocado também enriquece o texto, né? Poderia ser, portanto, faz-se necessário que, poderia, tá? Que meios sejam criados para intervir nesse óbice, nessa mazela, nessa problemática, nesse problema. Logo, outro conectivo que indica conclusão, o governo federal ou ator social, quem vai resolver o problema? Tem que estar claro isso. Se você não colocar, você vai perder nota, tá? Aí ela vem explicar quem é esse governo federal, órgão responsável pela administração federal em todo o território nacional. Ele deve estabelecer políticas públicas. Gente, política pública, ele pode ser usado para dizer todos os temas. Tá? É uma ferramenta, assim, rica, que garantam a remuneração e a valorização do trabalho do cuidado. Lembra de eu dizer que tem que ter um meio de execução? Por meio. Então, escrevam aí, gente.
por meio, por intermédio, tá? Tem gente que, apesar de eu não gostar, tem gente que coloca através, tá? Mas eu não gosto muito porque através tem a ideia de atravessar de um lugar para o outro, mas por meio, por intermédio, são os mais usuais, tá? Por meio da utilização de verbas governamentais para o pagamento de salários. Tal ação deve ser realizada, olha aqui a finalidade. Gente, não tenho medo de escrever com a finalidade de, com o objetivo de, com o fito de, isso visa fazer tal coisa, tá? Com a finalidade de mitigar a invisibilidade dos afazeres domésticos realizados pela mulher na sociedade brasileira e, consequentemente, combater as raízes históricas presentes nessa questão. Encerrou aqui. Daí, o último período que eu disse é o quê? O detalhamento, tá? Deixe o último período para o detalhamento, tá bom? Aqui ele também usou 1, 2, 3, 4 períodos. Dessarte, eu gosto muito de usar por fim, tá? Mas que aqui é de vocês. O Brasil poderá se tornar um país do futuro, como defendido por Stefan Zweig. Não lembro se ela foi o que ela citou aqui. Deixa eu ver. Foi, aqui, ó. Primeiro parágrafo. Retomou, tá? Então, faz aquela menção de começar e citar algo que foi já dito dentro do texto, tá? Retomar. Então, é sempre interessante também fazer isso, tá bom? Então, por meio dessa redação nota 1000, eu quis conversar com vocês um pouquinho, revisar a estrutura, o que é necessário. Tentem, né, treinar a escrita de vocês, fazer a leitura de alguma citação que vai servir para todos, geralmente para todos os temas, né? Por exemplo, esse do Thomas Hobbes aqui, que você vai falar que é culpa do Estado, daria para ser usado em diversos temas, né? Então, o intuito dessa conversa de hoje era esse pequeno diálogo, tá bom? Se sentirem dúvidas, eu estou à disposição, certo? Desejo que vocês tenham bastante calma, leve a água, pelo menos umas 3 canetas pretas, faça exercício de respiração e vai dar tudo certo, tá bom? Cada um dedicou, né, sabe da sua dedicação, e a prova domingo eu desejo que vocês tenham bastante calma para realizar, que todos vocês estão preparados para isso, pode ter certeza. Bom, um abraço e até mais.